65% dos católicos que costumam frequentar a missa não sabem de fato o que é a Santa Missa. Eu acho que tem gente que tem dúvida, né? Se assistir uma missa online substitui a missa presencial. Tem pessoas que... Não, a Santa Missa, eu vou na missa todo domingo, sei lá, ou todo dia, alguns, né? Eu já sei que é Santa Missa, então esse podcast não é pra mim, né? Muito pelo contrário, vocês vão ficar surpresos aqui com o que o padre vai nos trazer aqui, né? Hoje temos a alegria de poder fazer uma análise meticulosa do valor e das partes do santo sacrifício da missa. A missa, ela consta de duas partes, que é a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Tudo depende de uma preparação bem feita e, quanto mais importante, aquilo para o qual nós temos que nos apresentar, a preparação tem que ser melhor ainda. E para isso, convidamos o reverendíssimo Padre Mauro. Seja bem-vindo. É certo que se eu tô indo pra missa, é um dever, é uma obrigação, mas quem mais vai receber sou eu. E é certo que Deus vai falar comigo. Aqui estamos para mais um episódio do Salve Maria, o seu podcast católico. E hoje temos um tema muito especial. Em geral, nós costumamos nos preparar muito para as coisas mais importantes, é evidente. Alguém vai passar por uma operação, uma cirurgia, tem toda a sua ação preparatória. Assim, quantas vezes nós estamos nos preparando, não sei, para um matrimônio ou, quem sabe, para uma ordenação sacerdotal, para um exame. Tudo depende de uma preparação bem feita. E quanto mais importante, aquilo para o qual nós temos que nos apresentar, a preparação tem que ser melhor ainda. Mas um dos pontos da preparação, mais do que qualquer coisa prática, é a noção do valor daquilo que nós vamos nos apresentar, aquilo que nós vamos ter. Assim também, hoje temos a alegria de poder fazer uma análise meticulosa do valor e das partes do santo sacrifício da missa. E para isso, convidamos o reverendíssimo Padre Mauro. Seja bem-vindo, Padre Mauro, mais uma vez. O Padre Mauro está conosco aqui no nosso podcast católico e vai tratar, ele que tratou daquelas, como fazer uma boa confissão, os erros que não deviam acontecer na confissão. E, inclusive, irmão, pensamos para deixar o link aí. Deixa o link, vale a pena quem não assistiu. É muito interessante para a doutrina católica que erros não devemos cometer na confissão. Portanto, o valor da confissão. Hoje, então, o Padre Mauro, que nos dá alegria de estarmos aqui, para nós podermos tratar do valor da Santa Missa. E já convido você para compartilhar este com seus amigos, esse podcast. E também, se você ainda não se inscreveu no canal dos Arautos, se inscreva agora e também não deixe de, como eu disse para muita gente andando recentemente que disseram que vê o podcast, falei, o podcast católico Salve Maria, eu falei, deixe seu like, então deixe seu like, por aí tenho dito, é uma alegria estar aqui novamente. Padre Mauro, muito obrigado, o senhor dispor o seu tempo e para tratar de um tema tão essencial com o qual nós encontramos pelo menos uma vez por semana, que é o santo sacrifício da missa. Padre Ricardo, para mim, fico muito feliz em retornar aqui. Até estava achando que estava demorando, porque acho que não vão me chamar mais. Não gostar. Não, brincadeira. Mas é uma alegria mesmo estar aqui. Eu me sinto não só feliz, mas honrado. Não só por estar aqui, mas por tratar de um tema muito mais que importante. Um tema sagrado desse, que é a Santa Missa. A Santa Missa. Quer dizer, a Santa Missa é a vida da igreja. A vida da igreja. Não pode haver um tema mais extraordinário para nós conversarmos, debatermos, levantarmos ideias, incentivarmos as pessoas a participarem com amor daquilo que existe mais sagrado na nossa vida. Inclusive, Padre, o nosso público está muito interessado em saber desse tema. Porque, inclusive, deixaram em vários comentários de vários podcasts anteriores, tratem sobre a Santa Missa, explica as missas passo a passo. Então, aqui, na verdade, nós estamos atendendo ao pedido dos nossos seguidores, né? Exatamente, irmão Fanny, dizer exatamente isso. Este podcast, Padre, é fruto de muitos pedidos e solicitações. Que interessante. Né? Assim como se diz, do minuto a minuto, queriam a missa passo a passo. Muitos pediram a missa passo a passo. Né? Tá e graças a Deus, chegou o dia, Padre, com os
Senhor realizarmos e atendemos aqueles que nos seguem, né? Por isso que foi escolhida D do convidado aqui, hein, Padre? Não, hoje. convidado Tinha que não. ser alguém à Aliás, altura. irmão, os convidados têm sido escolhidos a dedo. Sim. E padre, olha, o senhor não faz ideia. O senhor estava esperando um convite, o senhor vai ser convidado mais vezes, não é isso, irmão? Eu tinha vontade de ter convidado ele há muito tempo antes. Vai ser- Só que eu sei que a agenda do padre é cheia também, então temos que Nossa equilibrar. Senhora. Não, o tema é Padre é extraordinário. professor do seminário, O etc. tema é extraordinário, eu me sinto muito inferior ao tema, quem não se sente, né? Por assim dizer, inesgotável, ainda mais para tratar um tema desse num podcast. Creio que é impossível esgotar o tema num podcast sobre a Santa Missa. Mas, mais do que uma aula de teologia sobre a missa, a intenção nossa aqui, pelo que eu entendo de um podcast, é mais fazer uma conversa do que uma aula. Sim, sobre a missa. E o objetivo, mais do que, além de esclarecer as pessoas por parte da missa, é mover a caridade para que as pessoas amem de fato o que estão fazendo cada domingo. Exatamente. E elas amem e também ainda usufram daquilo que Deus dá em cada domingo. É algo tão alto, padre. Exatamente. Ou alguém que possa até assistir durante a semana. Elas amem e ao mesmo tempo se deem conta do que Deus dá à missa. Então, O valor da Santa Missa. Né? e exatamente, e passo a passo, porque justamente muitos pediram, né? Porque vem a missa, até uma noção se tem, mas agora, por que aquilo, a entrada do padre, etc., que é o que nós... Vamos começar então. Então a meta é fazer a pessoa amar e se beneficiar, não é? Claro. Inclusive, sim. certamente tem pessoas que. Não, a Santa Missa, eu vou na missa todo domingo, sei lá, ou todo dia, alguns, né? Eu já sei que é Santa Missa, então esse podcast não é pra mim, né? Muito pelo contrário, vocês vão ficar surpresos aqui com o que o padre vai nos trazer aqui, né? Revelando sobre a Santa Missa. Algumas coisas são muito surpresas. Não, Pelas são inéditas. pesquisas pelo que eu vasculhei aí pela internet e documentos, vários padres entendidos no assunto dizem que 65% dos católicos que costumam frequentar a missa não sabem de fato o que é a Santa Missa. Nossa. 65%. Irmão, Dos que participam da missa, né? Não estou falando dos católicos em geral, porque aí tem a porcentagem dos católicos em geral no mundo. Qual é a porcentagem daqueles que vão realmente à missa todos os domingos? Desses que vão à missa todos os domingos, quais são aqueles que realmente sabem o que é a Santa Missa? Renovação incruenta do santo sacrifício do Calvário. Mas para começar, Padre Ricardo, se o senhor me permite, eu sei que o senhor é o homem das histórias. Eu queria começar contando uma história. Sim, meu, que bom. É uma história que bem simples, porque é utilizada para catequese, inclusive catequese até de crianças. Mas já contei várias vezes essa história em homilias e os adultos se beneficiam tanto mais dela do que as crianças. Uhum. Sim. Né? Que é para a gente adentrar no tema, digamos assim, que é uma coisa que nos toca muito. Que nós devemos imaginar um fato acontecido há séculos e séculos atrás. Um rei muito rico. Mas ele era tão generoso quanto rico. Ele não podia ver qualquer pessoa passando necessidade que ele ajudava. Quando ele saiu da porta do palácio dele, no meio do caminho, ele encontrou um mendigo suplicando uma esmola. Uma esmola, pelo amor de Deus! E ele viu o que ele tinha na cintura. Naquela época ele levava um saco de moedas de ouro. Ele abriu o saco e tinha 7 moedas de ouro. Ele tirou uma, tirou 2, tirou 3, tirou 4, 5 e 6. A última ele olhou, aquelas moedas todas feitas com efígie do rei, queria guardar de recordação. Essa aqui eu vou deixar para o meu filho. E o mendigo, inesperadamente, depois daquela fortuna que ele recebeu nas mãos,
Ele, muito obrigado, majestade, muito obrigado. 6 moedas de ouro, nunca ele ganhar aquilo na vida. O rei, que Deus lhe abençoe, pegou o seu caminho. Mas qual não foi a surpresa de quando o rei virou as costas, seu Fanner? O mendigo arrancou um punhal da cintura, pulou em cima do rei, cravou nas costas do rei e roubou a 7ª medalha. A 7ª moeda. Que isso? A 7ª moeda. A 7ª moeda dele. E pegou, porque ele não se contentou com as 6. Ele quis ficar, inclusive, com aquela que era do filho do rei. Nossa, a 7ª medalha. Histórias fortes, hein? O que a gente podia dizer de uma pessoa dessa? Uma pessoa que fez isso? No mínimo ingrata, né? No mínimo. No mínimo. Pelo menos uma grande ingratidão. E aí, a catequese até explica isso. Deus nos deu segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta, sexta e sábado. E pediu o domingo para o filho dele. E até o domingo, às vezes a gente quer pegar para nós. Nossa Senhora. O que é isso, senão uma grande ingratidão? Agora, o que significa Eucaristia? A palavra Eucaristia significa ação de graças. Portanto, ação de graças daquele que não é ingrato, daquele que procura agradecer a Deus tudo quanto Ele me fez. Deus me deu tanto, eu não tenho um dia para Ele. Deus me deu 24 horas, eu não tenho 1 hora para Ele. Então, aquele que não vai à missa, para como a gente começar assim, a gente está falando para aqueles que vão para a missa, mas vou começar para aqueles que não vão à missa. O mínimo que se pode dizer dele é que ele é um grande ingrato por tantos benefícios que Deus deu para ele e deu para cada um de nós. Então a primeira coisa da gente escolher falar da missa é escolher o dia. Que dia que eu tenho que ir para a missa? Que dia que eu tenho que fazer essa ação de graças? Deus determinou um dia. É o sábado ou é o domingo? Claro que nós sabemos que os judeus celebravam o sábado. Por Deus tinha mandado no 7º dia da criação. Mas o 8º dia, que é o domingo, é o dia do Senhor, é o dia que a Igreja Católica determinou que os fiéis fossem à Santa Missa. Por quê? Porque é o dia que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. E é o dia que ele apareceu novamente aos seus discípulos. É o dia em que Deus resolveu recriar todas as coisas em Cristo Jesus. Interessante. Então, o domingo é o dia de ir para a missa. É o dia do Senhor. Eu não consegui, falhei no domingo. Vale ir na segunda-feira, na quarta ou na sexta? Não. Que bom o senhor dizer isso. É importante, o mundo de gente tem noção de que a pessoa vai em qualquer dia da semana cumprir o preceito. É o domingo. A obrigação que nós temos é o dia de domingo. Né? E, inclusive, isso é antiquíssimo na igreja. Eu trouxe aqui um texto, o senhor já deve ter ouvido falar, todo católico deve ter ouvido falar, de São Justino. São Justino. São Justino, ele foi um filósofo convertido, porque ele procurou a verdade em todos os cantos e ficou muito impressionado. Nada satisfez a ele, mas ele começou a ficar muito impressionado com os primeiros cristãos. Primeiro pelo testemunho do martírio que eles davam à vida por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui não é normal. Exatamente. Uma pessoa entregar-se assim, a sua vida por uma fé, tem alguma coisa aí atrás. Enfim, a história dele é linda, até que ele encontra um ancião à beira da praia, que uns dizem que era São João Evangelista. Mas imagina só, nós estamos no século II. Século II. É um homem que está mais perto da doutrina que os cristãos receberam dos apóstolos. Que receberam de Nosso Senhor. Que os apóstolos receberam de Nosso Senhor.
Ele vai escrever uma carta aberta ao imperador. Era costume na época para defender os cristãos. Das primeiras apologias a favor dos cristãos no século II. E ele escreve ao imperador, mas não se sabe se chegou realmente ao imperador. Era como que uma carta aberta a todos os cidadãos, mostrando como viviam os católicos, como viviam os cristãos. E ele, nessa carta, diz o seguinte: no chamado dia do sol, reunimos-nos em um mesmo lugar, não só porque foi o primeiro dia em que Deus, transformando as trevas e a matéria, criou o mundo, mas também porque nesse mesmo dia Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dos mortos. Portanto, nós temos o testemunho dele, que desde os primórdios, isso também está no Evangelho, a gente pode tirar de lá, os cristãos sempre celebravam a missa domingo e tinham ele como o dia sagrado. Dia sagrado. Então não tem outro dia, não é o sábado, não é segunda-feira, é o domingo. Já desde o início. Interessante. Alguns até muito bom, muito claro. Foi interessante, porque inclusive tem gente que fica na dúvida, padre, inclusive. É domingo. Mas alguns dizem que pode ser no sábado, depois de meio-dia. Vale como um preceito de domingo? Tem gente que tem essas dúvidas também. Vale como preceito cumprir as primeiras vésperas do domingo. Quem assiste missa à tarde, nas vésperas à tarde do sábado, está cumprindo o preceito, porque ele está assistindo missa domingo, não está assistindo sábado. Porque nós contamos o dia diferente do que eles contavam na antiguidade. Nós contamos que o dia começa a partir de meia-noite. Eles contavam um dia quando o sol dormia, o sol se apagava. Aí começava um novo dia. Por isso que as vésperas do sábado nós contamos também como se fosse um dia de domingo. Sim, internamente. Então, liturgicamente falando, a tarde do sábado é o domingo. E no código a igreja estabeleceu pode ser até a partir do meio-dia. Até a partir do meio-dia. Né? Já assistir a missa, já cumpre para o domingo, né? Preceito. Interessante. Mas e falando de domingo, padre, muito interessante esse dia, essa moeda do que o rei, né? Muito interessante. Muito, não podemos essa cometer essa moeda é a nossa vida, né? E o senhor falou da ingratidão e São Tomás diz que não merece receber novas graças quem não agradece as que recebeu. Como é que eu vou ser ingrato com Deus? Puxado, né? A Santa Missa é sobretudo uma ação de graças. Isso, muito agradecimento a Deus. Não, essa noção e o dia está muito bom. E não havia nada melhor para eu agradecer a Deus do que uma missa. Agora vem. Santa Teresa pergunta para Nosso Senhor, quando aparece para ela: Senhor, que eu devo fazer para agradecer ao Senhor tantas mercês, tantos benefícios e tantas graças? O que eu tenho que fazer? E Nosso Senhor responde para ela: assista uma missa. Nossa, que bonito. Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesus, da igreja. Sim, senhor. Olha, então, alguém que acha que às vezes não tem como agradecer a Deus, ninguém tem. Quem de nós tem a altura? Assista uma missa. Porque Nosso Senhor diz para ela: só a Santa Missa está à altura, porque tem um valor infinito, de agradecer a Deus por tantas coisas que Ele nos deu. Interessante. Que bonito, hein? Olha, o podcast já podia até parar aqui, hein? Vamos agora. Já merece o like de todo mundo. Vamos celebrar uma missa aqui agora, montar uma... Nossa, que bonito, muito bonito. Inclusive, não sei se eu gostaria de tratar disso agora, só que mencionava da questão de domingo de preceito, né? Sim. Mas é preceito só aos domingos? Ou tem outros dias que são de preceito? Eu estava girando também na cabeça. Bem perguntado, porque muita gente tem dúvida. Frequentemente a gente recebe mensagem: hoje tem que ir na missa mesmo, padre? Hoje é preceito ou não? Hoje é preceito ou não é? Então, a igreja estabeleceu ao longo da história, tendo como base a vida de Nosso Senhor e da liturgia da igreja, os dias de preceitos. Preceito, o que significa? Que eu tenho obrigatoriedade de ir para a missa. Mas essas coisas de ser obrigado é uma coisa de Deus mesmo? Me sentir obrigado? Quando o senhor me faz um favor, o que eu respondo? Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. O terceiro grau da gratidão, São Tomás diz na Suma, é aquele em que eu me sinto comprometido
e lhe retribuir aquilo que o Senhor me fez. Por isso que eu digo muito obrigado. Eu me sinto obrigado a retribuir esse favor. Interessante. Então, e o prefácio da missa vai dizer: é nosso dever e salvação dar-vos graças, Senhor. Verdade. Então, é uma obrigação de amor. Sim, Senhor. Quais são os dias que nós temos essa obrigação? Todos os domingos do ano. Todos os domingos do ano. Ponto. Sem exceção. Esse é um. Depois, algumas solenidades relativas às festas de Nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos começar com o Nosso Senhor. Claro. Natal. Que são, vou dizer os dias que não caem domingo. Não cai no domingo. Sim. Todos os domingos do ano, mais o dia de Natal, o dia da Epifania, dia de Reis, o dia de Corpus Christi. Que, aliás, foi há pouco tempo, agora. Exatamente, o dia de preceito. E a Ascensão do Senhor. Certo? Eu sei que no Brasil é diferente, mas eu estou dando os preceitos que são universais na Igreja Católica. Difere alguma coisa de país para país, de conferência episcopal para conferência episcopal. Mas vamos falar o que a Igreja Católica Apostólica Romana diz para o mundo inteiro os dias de preceito. Nosso Senhor são esses. Relativos a Nossa Senhora. Quais são as festas de Nossa Senhora, que é o preceito ir para a missa? 1º de janeiro, Santa Maria, Mãe de Deus. A maior solenidade de Nossa Senhora. Começo do ano. Começar o ano bem. A Assunção de Nossa Senhora, 15 de agosto. E a Imaculada Conceição, 8 de dezembro. Esses são de Nossa Senhora. Dos santos, São José, 19 de março. Olha aí. Dia de preceito. Dia de preceito. Pra São toda José, estou falando para a Igreja Universal. São José, 19 de março. Depois, São Pedro e São Paulo. Né? Festa de São Pedro e São Paulo. E solenidade de Todos os Santos. Esses são os dias de preceito na Igreja Católica. Eu tenho que ir à missa. Eu tenho que ir à missa. Acontece que as conferências episcopais de cada país podem, com autorização da Santa Sé, fazerem algumas mudanças e até sugerirem novos dias de preceito. No Brasil... Em concreto, que nós estamos no Brasil. No Brasil, em concreto, vários desses dias, a Conferência Episcopal do Brasil jogou essa festa para o domingo. Epifania, por exemplo, que nós falamos, que é o dia de Reis, que cai no dia 6 de janeiro. Nem sempre o 6 de janeiro cai no domingo. Sim, mas a igreja pegou essa festa para facilitar a ida de todos os católicos à missa e jogou ela sempre para o domingo. Ascensão do Senhor também sempre vai ser celebrado no domingo no Brasil. Sim. No Brasil, perfeito. Assunção também. Assunção de Nossa Senhora também é sempre jogada no domingo. Solenidade de Todos os Santos sempre vai cair no domingo no Brasil. Que mais que São José? Falei? Então, São José não. São José não. São José, não sei porque no Brasil não é preceito. Nem preceito nem no Brasil. Domingo, Se comemora no dia 19 de março, continua, mas no Brasil não é obrigatório, não é preceito a pessoa ir na missa no dia de São José. Tem isso também. Entendi. Então, a Conferência Episcopal, com licença da Santa Sé, pode sim, tem autoridade para fazer essa mudança, concorde com os bispos do país. Interessante, você que nos acompanha ou nos ouve, como fica claro toda a questão, quais são os dias que eu tenho que ir à missa mesmo na Igreja Universal e na Igreja no Brasil, porque são muitas confusões, não é, irmão? Nós encontramos, hoje as pessoas, nós temos que, com o auxílio do bom Deus, o nosso não conhecimento católico, nós temos, essa é uma das razões do podcast, né? De ter claro o conhecimento católico para ajudar também a vivê-lo. Muito interessante, padre. Olha. Então, vamos nos preparar na sacristia? Vamos na sacristia. Então, a missa começa na sacristia? A missa, né?
Para quem, mas o povo não está na sacristia. Para quem é celebrante, vai começar na sacristia. Mas eu faço notar o seguinte: o padre só vai contar o que acontece com os padres, com o diácono, com os acólitos. E nós que estamos na igreja? Exatamente. Os atos são diferentes, mas a impostação é a mesma. Interessante. O ato vai se dar. Deve o ser mesmo. Todo mundo vai participar do mesmo ato, todo mundo tem que ter a mesma preparação. Mais ou menos. Uma vez cheguei numa sacristia, fui celebrar uma missa fora, e depois de pôr os paramentos estava escrito uma placa bem grande: Padre, celebre essa missa como se fosse sua primeira missa, como se fosse sua única missa, como se fosse sua última missa. Nossa. Eu li aquilo e já fiquei impressionado. Peraí, minha primeira missa? Minha única missa? Minha última missa? Serve ou não serve para os fiéis que estão na igreja meditarem nisso também? Tal qual. Claro que serve. Como se fosse a primeira missa deles. A primeira missa, a alegria que o padre tem em celebrar a primeira missa, Padre Ricardo. O senhor lembra do senhor? Vocês devem lembrar. Não, é emocionante. Já começa a emocionar. Imagina. Se a gente falar muito, o Padre Ricardo começa a chorar aqui. E nós que assistimos a primeira mesa de alguns padres, você vê que na hora da consagração, sobretudo, né, no auge, tem padre que se emociona mesmo. É né? muito forte. O Monsenhor João sempre comentava a primeira vez que ele pegou a Jesus hóstia nas mãos. Eu sempre desejei estar nas mãos dele. E não é que agora ele se coloca nas minhas mãos. Nossa Senhora. Bonito. É de arrepiar. É bonito, né? E o que o padre pode pedir nesse momento de intimidade com Jesus hóstia é algo que ou a pessoa é ordenada e é padre para consagrar, ou não dá para explicar. Não dá. Impressionante. Celebre como irmão Fanner, como se fosse sua única missa. Diziam isso para preparação para nós. Se um padre é ordenado, celebra uma missa e morre, ele está cumpriu sua missão e sua vocação. Nossa. Tal é o valor de uma missa. Impressionante. Olha o que eu estou indo fazer. Exatamente. Celebre como se fosse sua última missa. Ai, se as pessoas fossem para a igreja imaginando isso, vai ser a última missa. Com que fervor, com que atenção, com que amor a pessoa não celebraria. Ou assistiria. Celebraria, assistiria a missa, exatamente. Então, é uma preparação que vale para o padre na sacristia, mas vale também para as pessoas que chegaram um pouquinho antes, né, na igreja. Estão lá para assistir a missa, porque o preceito da missa é assistir missa inteira aos domingos. E para ter essa preparação, é bom chegar um pouco antes. São Carlos Borromeu vai dizer que sobre as distrações, Padre Ricardo. Às vezes as pessoas se queixam muito das distrações. Eu tenho muitas distrações no momento da oração, no momento da missa. Ele se pergunta: Padre, você tem distrações no momento da missa? O que você fez na sacristia? Tem distrações na hora da missa? Estamos passo a passo, né? O que está esperando a missa começou a lembrar, não sei, tem uma conta para pagar na segunda-feira, o que vai ser o almoço, já está tudo pronto. Desliga o celular. Chega uns 5 minutos antes, pelo menos 10 minutos antes, pega um bom lugar. Que interessante, quem senta na frente se beneficia mais do que quem senta atrás. Olha, interessante. Não só porque consegue prestar mais atenção, mas é porque ele é mais beneficiado pelas graças da missa quem está mais próximo do altar. Olha aí que interessante, sim, padre. Muito interessante. Porque tem gente que chega, né? Cedo na missa que gosta de estar lá atrás, né, padre? Tem um costume, tem missa que vai completando de trás para frente. Exatamente, de trás para frente. Não sei por quê. Exatamente. É isso mesmo. Nossa. Parece que certas salas de aula não quer ficar perto do professor, não é isso? Ou é medo do, quer ficar no fundo. é medo do professor, tá bom, mas ali... tá com medo de Jesus? Chega pro... Claro, se a pessoa tem alguma... Sim, tá claro, certo. não, Tô com as crianças, pequeno, vou precisar sair várias vezes para cuidar do bebê, se compreende. Mas se a pessoa não tem nenhuma razão
indispensável, vai completando os lugares na frente. Fica o mais próximo possível, né? Nossa, depois de saber disso aqui, padre, acho que muita gente vai começar a sentar na frente, hein? Quem tá mais que bom, perto. hein? Nossa, que excelente. bom. Que é passo a passo, né? Passo a passo. Vai começar a missa. Vamos entrar, o padre vai se paramentar e vai começar o cortejo de entrada. É lindo isso, porque esse cortejo de entrada é uma procissão que pode ser feito tanto do fundo da porta da igreja quanto da sacristia, mas sobretudo nas missas solenes, é bom que haja uma procissão grande de entrada, solene, com a cruz na frente. Entra todos os se tiver incenso, a cruz, os acólitos, as velas, os diáconos, o sacerdote. Isso representa a nossa peregrinação rumo a Jerusalém Celeste. Poxa, que bonito, hein? Nossa. Os que nos acompanham, nos ouvem, a nossa peregrinação rumo a Jerusalém Celeste, que é o céu, a entrada do Padre na hora da missa. A entrada do Padre é a nossa peregrinação, a nossa caminhada também, né? A nossa caminhada rumo a Jerusalém Celeste, Que bonito. que passa pelo Calvário. Ai, que interessante, hein? Porque a missa é a renovação do santo sacrifício do Calvário. E nós caminhamos com a cruz na frente, né? Caminhamos com a cruz na frente, porque é ela que nos indica como outrora aquela coluna de fogo guiava os israelitas no meio do deserto, rumo à terra prometida. Também é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo que nos guia no caminho da terra prometida por Ele, Jerusalém Celeste. Interessante. Maravilha isso. É bonito, não? Então, a gente vê, é o corpo místico de Cristo inteiro entrando ali, naquele cortejo, subindo o Calvário com o Nosso Senhor. Por isso a atitude tem que ser... O Monsenhor até explicava no começo da missa que aqui, pelo menos entre nós, nos arautos, fazemos assim, que o sacerdote não cumprimente ninguém pelo caminho, nem saúde ninguém pelo caminho, porque ele está subindo o Calvário. Interessante. Então ele tem que estar compenetrado daquilo que ele vai fazer. No cortejo de saída, tudo bem. Claro. Depois nós vamos ver, depois vamos chegar lá. Descemos do Calvário. Descemos do Calvário, passamos e a missa continua fora, padre. Vamos. Sim, a gente vai chegar. Não acabou, então. Foi de propósito. E aí, digamos, é muito bonito, porque o padre vai chegar em cima do presbitério, qual que é a primeira coisa que ele vai fazer? Oscular o altar. Oscular o altar. Ele oscula o altar, ele beija o altar, um sinal de reverência. Conta uma piedosa revelação que quando Jesus recebeu a cruz para colocar no ombro e levar até o alto do Calvário, a primeira coisa que Nosso Senhor fez foi beijar a cruz, oscular a cruz. A cruz ia ser o altar em que Nosso Senhor ia se oferecer ao Pai. Nossa Senhora. Bonito. Então, olha a reverência que a gente tem que ter pelo altar. O altar é como se fosse a cruz. O altar é como se fosse o próprio Nosso Senhor Jesus Cristo, que também a sua humanidade é um altar oferecido a Deus Pai. Sim, Nosso Senhor é sacerdote, altar e vítima. Mas é muito simbólico esse ato de amor para com o altar, como Nosso Senhor. Nós estamos adentrando na paixão, Padre Ricardo. Sim, é a renovação da paixão. E aqui, muito mais do que uma aula, a gente vai ver que a missa é mais uma meditação, uma oração altíssima e sublime. E se a pessoa assiste com esse estado de espírito, olha só, nem vê o tempo passar. Nem vê o tempo passar. Já acabou? Chegou a hora do intervalo e já ninguém sentiu, né? Mas nós nem começamos a missa. Sério mesmo? Você tá tô falando sério. Na hora do intervalo? Tá, já 32 minutos já foram. Padre. Meia hora. Não, vamos fazer pelo menos o sinal da cruz? Não, vamos concluir, exatamente. Vamos concluir essa parte aqui. Nossa, mas nem... Estamos musculando o altar aqui ainda. Nós estamos musculando o altar, nós estamos nos ritos iniciais. A missa nem... Nossa. Vai começar como? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Em nome da Santíssima Trindade. Toda a estrutura das orações da Santa Missa são muito trinitárias. É sempre dirigida ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Ao Pai,
pelo Filho, no Espírito Santo. Interessante. Pega todas as orações da missa, ela tem essa estrutura. Portanto, ali o sacerdote está fazendo as vezes de Nosso Senhor Jesus Cristo e ele está rezando ao Pai. O que Nosso Senhor disse no Evangelho: tudo que pedides ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Por isso que todas as orações são feitas pelo Filho, para que Deus conceda como uma promessa infalível de Nosso Senhor. Entretanto, São Paulo vai dizer: ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. Então, a oração perfeita está sempre aí na missa. Sempre. Interessante. Todas as orações que nós vamos fazer, eu já disse essa primeira, que começa com o sinal da cruz, termina com o sinal da cruz, com a bênção final, mas ela é toda trinitária, porque muito ela bom. É dirigida diretamente a Deus. Muito bom. Que impressionante, hein, irmão? Muito bonito, hein? Interessante, hein? Nós só estamos começando, hein? Começando, hein? Ótimo. Interessante. Estamos apenas aquecendo os motores do valor da missa. Olha só como já tanta coisa nos encheu a alma para meditar. Daqui a pouquinho voltaremos após o nosso intervalo. Aqui estamos para continuar a segunda parte do nosso podcast sobre o valor da Santa Missa, passo a passo. E nós vimos na primeira parte que nós chegamos à Santa Missa, o padre entrou em cortejos, colou o altar, mas nós vimos como é importante aquele tempo que, enquanto o padre está na sacristia, nós estamos preparando ali, e preparando ali significa que nós devemos chegar. O padre Mauro explicava uns minutos antes, nos sentarmos e prepararmos. E queria só lembrar uma coisa: enquanto tínhamos intervalos, me recordei que nós fomos para a missa. E Santo Agostinho comenta que os nossos anjos da guarda contam os passos que damos para ir até a missa, que serão premiados por Deus Nosso Senhor. Nossa Que Senhora. bonito, né, padre? Lindo. Então, bonito, não Porque a acha? preparação não começa na igreja, começa em casa. Já saindo de casa. Começa em casa a preparação. Primeiro passo que a pessoa põe fora de casa, já contou. Já Está no contou. livro da minha vida. Nossa. O anjo da guarda já contou mais um que Deus Nosso Senhor vai premiar. Que bonito. E eu achei como que o anjo da guarda estava meio que torcendo, né? Para que a pessoa vá na missa mesmo. Então ele vai dar aquele passo para sair, vai. Aí começa. Isso. Deve ser uma alegria, Se né? ele do anjo da pudesse, ele guarda. empurrava a pessoa. Exatamente. Empurrava, muito interessante. Então, padre, vamos continuar. Se o anjo já contou os passos que chegamos até aqui, não é isso? Exatamente. Vamos então, estamos osculado ao altar. Sim, e lembra que nós estamos no alto do Calvário. E a primeira palavra de Jesus na cruz, qual foi? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Interessante. Portanto, a primeira atitude nossa na missa é pedir perdão. Porque eles não sabem o que fazem. Interessante um comentário que aquele bispo, cardeal Futonchim, Futuxim. ele relaciona... É venerável agora. Venerável. Faz a relação das 7 palavras de Nosso Senhor com a Santa Missa. Ele comenta, achei lindo, porque Nosso Senhor diz, eles não sabem o que fazem. Quer dizer, o ser humano não tem exatamente a medida do que é o pecado. Só imaginar que Nosso Senhor Jesus Cristo derramou todo o seu sangue na cruz por causa do pecado. Qual que deve ser a gravidade de um pecado? O ser humano não faz ideia, a gente não tem dimensão disso. Por que custou tanto assim a redenção? O que foi o pecado que tanto ofendeu a Deus? O que é o pecado que fez com que Deus criasse um inferno? Né? Porque a condenação é terrível, mas não é o pior, ele é o efeito do pecado. Ela é efeito do Exatamente. pecado. Exatamente. E a gente por isso se pergunta, então o que é o pecado, meu Deus do céu? É uma coisa tão grave assim? Se o inferno é gravíssimo, sangue preciosíssimo Nosso Que Senhor. Nosso Senhor fala, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que eles estão fazendo. Não se dão conta do que é. Então, por todos os nossos pecados, a gente pede perdão. Os anjos sabiam o que estavam fazendo. Por isso eles foram condenados na hora. Ah, Eles sabiam quais seriam as consequências até o fim.
O ser humano, ele é muito mais lento, digamos assim. Realizar tudo isso, descobrir a vontade de Deus, Pai, perdoa-lhes. Então eu chego ali naquele momento de pedir perdão. Aí o ato penitencial. Primeiro vamos rezar o confíter. Irmãos e irmãs, reconheçamos reconheçamos a culpa. Só isso aqui dá um podcast para mim, Ricardo. Reconhecer a culpa, Reconheçamos as nossas culpas, porque eu pequei por minha culpa. Minha tão grande culpa. Em latim é mais preciso. Ele fala minha máxima culpa. Máxima culpa. Quer dizer, não foi culpa dos outros. Aquele pecado, eu tive toda a parte, porque ninguém pega quem sem querer. A pessoa pecou sem querer. A máxima culpa não foi dos outros. A culpa não foi dos outros. A máxima culpa foi a minha. Não podia ser mais do que eu. Eu pequei. E depois de rezar do confítor, o padre dá uma absolvição. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Isso é uma absolvição que o padre dá para a pessoa assistir a missa com a alma inteiramente purificada, limpa. Interessante. Mas essa absolvição é um pouco diferente daquela que nós recebemos na confissão, né, padre? Ou digamos, esse ato penitencial já substitui a confissão. Tudo. Tá perdoando os pecados ali, então... É que muita gente pensa, mas não. Essa absolvição perdoa os pecados veniais. Perdoa os pecados veniais, irmão. Esta absolvição. Confesso a Deus Todo-Poderoso. Perdoa os pecados veniais. E as imperfeições também, claro. E as imperfeições também, claro, mas os pecados graves, mortais, por exemplo, consciente e voluntário, foi preguiça, foi negligência minha, não fui para a missa domingo. E podia ter ido. Essa absolvição não basta. Tem que ir lá no confessionário e pedir perdão. Todo pecado é absolvido no seu devido lugar. Aliás, nós estávamos falando no início da questão do preceito de ir à missa aos domingos e os dias de festas, né? Que mencionamos aqui. Inclusive, não sei se todos sabem, mas é bom deixar claro que se faltou uma missa de domingo ou uma missa de preceito voluntariamente, podendo ir e não foi, é um pecado mortal, né? Isso. Pecado mortal, Sim, mandamento. Senhor. Sabendo, podendo ir e não foi, no dia de preceito. Eu vou até dizer mais. Por exemplo, na época do Covid todo, que foi até dado por necessidade, claro, os bispos deram uma dispensa para que as pessoas não fossem à missa por causa da situação, óbvio. Tá bom, eu estava dispensado de ir para a missa, mas o domingo continua o dia do Senhor. Na minha casa, eu fiz algo que caracterizou esse dia como o dia do Senhor. Eu tenho que destacar o dia do domingo. Rezei um terço em família, rezemos o evangelho juntos, fizemos alguma oração que pudesse substituir a impossibilidade que eu tinha de ir à missa no domingo. Não deixou de ser o dia do Senhor. Importante isso também. Importante, sim. Ou seja, e nessa ocasião, o que não faltava era missa online, né? Nesse sentido, se a pessoa tivesse um pouquinho de boa vontade mesmo, claro, né? Tem que fazer alguma coisa que caracterize esse dia. O dia santo. O auge do domingo é a Santa Missa, mas o resto do dia também é o dia do Senhor. Continua o dia do Senhor. Inclusive, surgiu uma pergunta aqui agora, não sei se você pode responder, já que falando em missa online, né? Porque eu acho que tem gente que tem dúvida, né? Se assistir uma missa online substitui a missa presencial podendo, né? Não tô falando na época da pandemia, eu digo agora, atualmente. Então, não cumpre preceito. Não cumpre preceito, missa online. O preceito está bem claro no catecismo, tem que ser a missa inteira aos domingos presencialmente. Interessante, sim. A criança, toda criança a partir dos 7 anos de idade tem a obrigação de também ir para a missa. Assim? Sim. Interessante. Portanto, é a responsabilidade dos pais levarem, né? Se supõe que a partir dos 7 anos a criança já tem o uso da razão e já pode entender, pouco que seja, o que é a Santa Missa. E é convenientíssimo que os pais já vão educando a criança para o que é a missa. Interessante. Com um bom exemplo e indo à missa, né?
Exatamente. Sobretudo educando pelo exemplo, né? Exatamente. Os pais são um reflexo de Deus para a criança, isso é fora de dúvida. Interessante. Inclusive, porque, é claro, a questão da missa online que nós estamos falando, isso não estamos levando em consideração a pessoa que está impossibilitada, né? Claro, se a pessoa está doente, enferma, no hospital. Por favor, um pouco de caridade pastoral. Isso. Às vezes a pessoa já tem idade, tem dificuldade de andar, tem que ficar em casa. Ela está feliz assistindo a missa pela televisão online, vai alguém dizer, a senhora não está cumprindo o preceito. Então, Calma, exatamente. deixa. Porque ela não vai conseguir vir. Ela não vai conseguir vir. Então, seja também compreensível e deixa que ela continue assistindo aquela missa e nesse lá. caso, ela cumpre o preceito. Muitas pessoas que uma vez que ela não tem condições de vir. Por isso, claro. Muitas pessoas que encontramos dizem isso. Padre, enquanto eu pude, eu fui. Agora não dá mais. Tem várias que a gente entraria para outro tema, que seria o terceiro mandamento do Decálogo, que é quais são as causas excusantes de ir para a missa. A gente que fica cuidando do doente, policial que está trabalhando, coisas indispensáveis que se compreende que a pessoa não tem jeito, não dá para vir. Isso a igreja dispensa, mas seria um outro tema. As impedimentos materiais. De modo geral. Daqueles Os que impedimentos podem materiais. Sim. É interessante. Mas está muito bom. Mas é bom deixar claro mas isso. Tá pedimos perdão dos pecados veniais. Kyrie eleison, Christe eleison. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade. Cristo tem de piedade de nós. Cristo tem de piedade. Senhor, tem de piedade. 3 vezes. Lá vem a Santíssima Trindade aí de novo. Nossa, oração trinitária. O primeiro, o Senhor tem piedade, se dirige ao Deus Pai. O Cristo eleison ao Deus Filho. Senhor, tem piedade de novo, vai Deus Espírito Santo. Com que eu peço perdão para as 3 pessoas que são um só Deus. É óbvio que essa oração em geral é cantada, mas deve ser feita com todo espírito de recolhimento de quem está pedindo perdão de suas faltas, né? Que está pedindo piedade. Sem o perdão dele nós não somos nada. A profundidade que se passa aí, né? Às vezes vai à missa domingo, olha a profundidade só disso. Só disso a pessoa já enriqueceu o seu domingo e sua vida. Sua vida. E isso, teve a sua relação com Deus, né? E isso quando a gente vai ver que a gente vai também tirando o véu do sobrenatural, né? O que acontece na missa que nós não vemos, mas nós cremos. É importante isso. A missa se pode dizer que é o céu na terra. Só na terra. Se a gente pudesse ver tudo realmente acontece, seria uma coisa extraordinária. A gente não vê, mas crê. Porque o Senhor disse, bem-aventurados aqueles que creram sem terem visto. E o justo vive da fé, né? E o justo vive. E quem não tem fé não pode agradar a Deus. Quem não tem fé não pode agradar a Deus. Portanto, eu não vejo essas maravilhas. Inclusive, eu vou descrever umas hipóteses aqui lindas também do que acontece no céu, na igreja triunfante, na igreja padecente durante a Santa Missa. Nós não vemos, mas nós cremos. E crer, acreditar, é mais do que ver. Interessante. Porque são coisas que a gente só pode fazer aqui. Na eternidade a gente não vai poder ter ato de fé. Muito interessante. Muito bom. É um ato de amor, de fé que a gente pode dar a Deus só aqui nessa terra. E em Hebreus está a definição de fé, no capítulo 11. A fé é uma certeza a respeito do que não se vê. Então é o ato de fé que estão fazendo. A missa é um ato de fé. Né? Acho que, inclusive, eu estava até pensando em fazer um outro episódio de podcast, não sei o que você acha, mas sobre pegando o lado místico da missa. Ou seja, o que acontece, mas focando só no lado místico. Alguma coisa vai entrar. Vai entrar. Mas aquilo que não vemos da missa. Aqui estamos vendo. Exatamente. Porque tem várias revelações, né? Não sei no que isso vai se basear, mas tem várias revelações privadas e que a igreja acolhe como verdadeira, né? Do que acontece durante a missa. Primeiro vamos fazer aquele caminho da teologia dentro da missa, dentro do Calvário, que é a realidade instituída por nosso Senhor Jesus Cristo, pelos apóstolos, pela Santa Igreja. E que todos nós participamos. Depois tem o Glória, que em geral é cantado. Em missa solene, de domingo. Domingo, né? Então, se formos na missa de domingo, Glória, ele lembra a alegria do dia de Natal, em que os anjos cantaram Gloria in excelsis Deo.
e paz na terra aos homens de boa vontade. Bonito isso. Em geral, o padre, ele entoa glória. O padre que sabe cantar, ele tem a obrigação de entoar. Obrigação. Convém que o padre entoa glória. Por quê? Porque ele representa o primeiro anjo que apareceu aos pastores. É isso, é? Anunciando o nascimento de Cristo. Glória. Nasceu Cristo. Hein? E todo o coro que entra depois representa a multidão de anjos que entrou cantando no céu pelo nascimento do Nosso Senhor. Poxa, que interessante, Que hein? bonito. Ou seja, Muito no bonito. Kyrie, não é o padre que entoa, não é que puxa, que pede perdão, né? Mas é a o glória, assembleia sim. toda, É a todo assembleia mundo, toda. sim. Exatamente. Que é Claro, dirigido ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Sim. claro que o padre canta junto também, mas não puxa, né? Não entoa. São cantos que nós estamos nos ritos iniciais. É preparação para a Santa Missa. E cuidado, que se glória precisa tem uma letra que a igreja propõe e que todo mundo deve ser fiel a essa letra. Todo mundo deve ser fiel à liturgia. O padre mesmo que está lá, ele é o servidor da liturgia. Né? Não pode inventar coisas extras daquilo que a igreja propôs lá. Inclusive, deve ser parco nos comentários também. O comentário pode ser feito ali na introdução, depois da primeira saudação, ele faz um comentário introdutório, depois tem a homilia e depois tem, no final da missa, os avisos finais. Tudo bem fazer isso. Encher muita a missa com vários comentários, cuidado, porque é pouco tirar, se não toma cuidado, não estou dizendo ninguém, mas tem algumas partes da missa que deve-se guardar silêncio, porque o silêncio é muito importante. O primeiro, oremos, é a oração da coleta. O padre fala, oremos, e guarda um instante de silêncio. Todo mundo deve se recolher. Por que essa oração chama coleta? Porque como que espiritualmente o sacerdote vai recolher todos os pedidos da Assembleia. E que são, no fundo, os pedidos da Igreja Universal toda. É uma oração pública isso. E vai apresentar ao Pai. Olha que sério isso. Então, oremos. Irmãos, oremos. Faça um silêncio. Um breve instante de silêncio. Não é nem um minuto, muito menos que isso. Um breve instante de silêncio. E aí ele vai e começa a oração. Ele está atuando em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, dirigindo ao Pai no Espírito Santo. Essa oração é infalível. Se a gente sabe pedir com fé, aí que está a oração da missa. Não existe oração que tenha mais valor do que a missa, mas tem também a nossa parte. Santa Teresa vai dar uma imagem que fica bem claro que é a minha assistência para a missa. O sol, ele ilumina a terra toda. Mas o sol brilha diferente quando ele incide sobre o piche ou sobre o cristal. Interessante. É o mesmo sol. É o mesmo sol, mas sobre o piche ele não brilha. Sobre o cristal aquilo reluz. Exatamente. Eu estou na missa. Eu sou piche ou cristal? Interessante. O objetivo é esse, fazer que os fiéis católicos sejam cristais que resplandeçam a luz de Cristo. Sobretudo assistindo à missa. É nossa maior missão. Se Deus deu um dom extraordinário desse, a gente não pode desperdiçar. Responsabilidade. Exatamente. Não, e se reluzir, quando eu sair da missa, eu vou levar esse reluzimento também? Exatamente. Porque depois tem uma outra missa est. Depois tem a missa. Vamos Isso. chegar lá. Interessante. É isso mesmo. Essa luz eu preciso levar. Né? É o cortejo de saída. Tá fora da ordem, mas a conversa é natural, assim mesmo. Sim. Não, eu acho bom. E terminada a coleta, o padre vai sentar-se no trono, na cátedra da igreja. E antes de a gente começar a missa, ou para começar de um modo diferente, queria talvez considerar o seguinte: a pessoa do sacerdote. A gente tem que considerar o seguinte, que o sacerdote, muito mais do que ser o presidente da celebração, ele atua em persona Christi, diz a teologia, na pessoa de Cristo. Ele ali,
ele é o próprio Cristo. É o próprio Cristo. E é interessante, um autor, padre, eu vi isso, sinceramente eu não lembro que livro que eu li isso, porque não foi num livro, foi... Bom, podcast pode contar essas coisas. Pode. Esse é o melhor. Eu tava servindo a mesa do Monsenhor João, que estava recebendo o cardeal Rodet, e tinha um padre do lado que eu não me lembro quem era. Mas me gravou, porque eles estavam conversando sobre a missa, né? E me gravou o que o padre disse. Olha que eu estava servindo a mesa, passei lá, estiquei o ouvido, uma conversa teológica sobre uma refeição, um almoço, e ele dizia, olha, o papel do padre é lindo, porque o padre, na cátedra, ele representa Cristo Rei. No ambão, ele representa Cristo Profeta. E no altar ele representa Cristo Sacerdote. Nossa, que bonito, hein? Que bonito. Que bonito. E a gente pode adentrar por aí nessas 3 funções do sacerdote, por exemplo. Já daria um podcast. Quando ele tá no trono, quando ele é Cristo Rei, quando ele é Cristo Profeta, quando ele é Cristo Sacerdote. Nossa. Ele está como Cristo Rei, representando a realeza de Cristo Nosso Senhor. Aqueles paramentos que ele usa, às vezes a gente pega os paramentos lindíssimos. Aí a gente vai pensar, não, o padre vai ser humilde, ele vai usar só a alva com a estola, porque aqui a gente opta pela simplicidade. Não é questão de simplicidade, isso é falta de fé. Não estou dizendo que todo padre celebra com estola. Falta de fé. Estou só tentando explicar a razão do esplendor na hora da missa. O sacerdote, ele simbolicamente se reveste das virtudes de Nosso Senhor Jesus Cristo. E ele é rei do universo. Isso é o Senhor dos paramentos. E ele é o rei do... Nosso Senhor Jesus Cristo é o rei do universo. Por natureza e por conquista. O padre é incensado na missa. O padre, quando a gente fala no cortejo de entrada, a gente passa isso quando vai entrando o padre no cortejo de entrada, todo mundo faz a vênia pro padre. O padre vai pensar, isso aqui é para mim? No final, as pessoas osculam a mão do padre. É para mim esse louvor? Vai estar no cerimonial, às vezes o incenso, ou quem vai confessar, se ajoelha diante do padre. É para mim isso? Ou para aquilo que eu represento? Mesmo o Papa, quando usava a sede gestatória, é orgulho? É para ele? Ou para o que ele representa? É questão de um olhar de fé. Muito bom. Né? Exatamente. É ridículo até a pessoa pensar que é para o fulano de tal que está ali. Exatamente. A reverência que eu faço. Uma autora, uma escritora dizia assim: pensa no domingo de Ramos, quando Nosso Senhor entrou ovacionado no meio daquela multidão, estendiam tapetes para Nosso Senhor passar, palmas, Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana, 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 aquela festança toda. Em algum momento, os senhores acham que aquele burrico achou que aqueles louvores eram para ele? Bem pego, né? É ridículo pensar que aquilo lá é para o burrico que está carregando o Nosso Senhor. Exatamente. Assim deve pensar o sacerdote que ele está lá. Ele está recebendo aqueles louvores, mas não é para ele. É para ele está atuando em persona de Cristo, persona Christi, e as pessoas estão fazendo aquele louvor para ele. E é bonito, é até ato de fé. Ter todo esse cerimonial esplendoroso, porque nós estamos celebrando a quem? Aquele esperado pelos profetas, que chegou até para redimir a humanidade. Muito bom. Ele está lá e é como Cristo Rei mesmo que ele representa nesse momento. E é interessante também o público, quando reconhece o sacerdote, né, como pessoa de Cristo, esse ato externo de oscular as mãos, por exemplo, é lindíssimo ver. Você vê que é um ato de fé da pessoa. Se a pessoa não tem fé que o sacerdote tá agindo em pessoa de Cristo, né? Na pessoa de Cristo, ela não vai fazer isso, né? É isso. E uma frase que me assustei também, só que quando a gente vê o autor, fica tranquilo. Né?
Santo Curadars, ele vai dizer que sem o sacerdote, a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo não serviria para nada. Nossa. Impressionante, hein, irmão? É muito forte quando ele diz, fala, não, tá certo isso daqui? Vou ler de novo. Deixa eu ver quem falou. Não, São Curadars, peraí. E ele explica o que adianta eu ter uma casa cheia de ouro, cheia de tesouros, se eu não tenho quem me abra a porta da casa. Interessante. O sacerdote é aquele que tem a chave dos tesouros de Deus. Ele abre a porta dos sacramentos, dos tesouros de Deus. Nossa Senhora. É lindo o papel do sacerdote. sacerdote. E se a gente soubesse, se o próprio sacerdote soubesse até valorizar isso daí, Que impressionante, hein? Cristo Rei. E vai. Eu até anotei aqui, ó. Sem o padre, isso para dizer o seguinte: sem o padre não tem missa. Exatamente. Pode reunir todos os fiéis, pode chamar até os diáconos. Se não tem padre, não tem missa. Importante sublinhar isso. Muito interessante. E muitos outros sacramentos também, né? Além da missa. Claro. Passamos aí o padre sentou e passamos pro ambão, que aí o sacerdote vai lá, ele vai representar Cristo profeta. Profeta. É diferente, o Padre Ricardo só deve ter experiência disso, a gente falar num podcast, a gente dar uma reunião, fazer uma conferência, a gente conversar com alguém, a gente até gravar um vídeo de homilia, né, do que falar no ambão na hora da missa. Naquele momento tem uma graça especial do Espírito Santo. Tem uma graça especial. Porque, claro, a gente está lá em cima falando na hora da missa, a gente sabe que na assembleia, digamos assim, tem gente às vezes muito mais inteligente, muito mais capaz, que sabe muito mais do que nós. Mas ali não é só o padre que está falando. Então, numa conversa, num podcast, tudo bem, muita gente a gente pode discutir. Estando no ambão, se o padre realmente fala da palavra de Deus, se põe a explicar o evangelho, o Espírito Santo está ali falando. E atua. E atua sim. Por isso dá uma segurança muito maior, né? E as pessoas que estão ouvindo, por mais que saibam muito mais do que o padre, sejam muito mais formados que o padre, isso acontece um monte, ali é o respeito da palavra de Deus. Porque a interpretação da Escritura, o padre vai explicar a Escritura para os fiéis. E a gente não deve deixar a palavra cair no chão. Não deve deixar a palavra, ou seja, recolher a palavra, né, que estou ouvindo. Né? O profeta Samuel, que diz a Escritura, que ele crescia em graça e não deixava que a palavra de Deus caísse no chão nenhuma vez. Que bonito, hein? Senhora. Santo Agostinho, só que gosta de Santo Agostinho, padre. O Monsenhor ensinava isso tantas vezes, né? Diz que nós devemos ter o cuidado com a palavra de Deus, o mesmo cuidado que nós temos com a Eucaristia. Quando o padre vai dar comunhão, algum ministro diácono vai dar comunhão, vamos sempre com aquela patena. Pelo menos nos arautos a gente vai com aquela patena. Para quê? Porque se cair qualquer fragmento da hóstia, não cai no chão, cai na patena. Exatamente. Preocupação com o Santíssimo Sacramento de não deixar cair no chão. Então seria... E em geral, o Padre Ricardo só sabe que a patena volta bem cheia de partículas. Sempre. Né? Portanto, se não tem patena, cai em algum lugar. Exatamente. Tomás, Nosso Senhor Jesus Cristo está na Eucaristia inteiro, no pedaço grande e no pedaço minúsculo. São Tomás, não? Tudo que foi consagrado está ali. Então, a gente tem que tomar todo cuidado para não deixar cair um fragmento sequer no chão. Se caiu no chão, para todo mundo onde está, para não correr o risco de alguém pisar sem querer. O ministro imediatamente vai buscar o sanguíneo.
Seria interessante também explicar todos os objetos da Santa Missa. O que é o muito sanguíneo? Muito bom. Olha, irmão, Porque vai guardando aí. aquele- Padre Mauro é uma fonte de ideias. Aquele lencinho, assim, digamos assim, que serve para purificar os objetos litúrgicos, ele vai lá e com a água purifica o local onde caiu a partícula do Santíssimo Sacramento, para depois o ministro continuar dando a comunhão com tranquilidade. E se caiu, retoma aquela partícula, guarda, põe para purificar. Olha o cuidado que a igreja tem com a Eucaristia. Aquele que profana a Eucaristia tem pena de excomunhão, que não tratou como devia o Santíssimo Sacramento. E é certo isso, porque é um dom extraordinário. A gente não pode deixar cair no chão, perder ou maltratar. Santo Agostinho diz, o mesmo cuidado a gente deve ter com a palavra de Deus. Nossa Senhora. Santo Agostinho, não, já admirava, agora muito mais ainda. A palavra de Deus. Aquilo que está sendo dito, que está sendo proclamado, não pode cair no chão. Às vezes é um recado de Deus para mim naquela hora. Quantos santos não se converteram ouvindo o Evangelho? Sim. Santo Antão, que me ocorre aqui, que creio que é o mais famoso, ele resolveu abandonar tudo e levar a vida de monge. Ele foi o pai dos monges, né? Sim. Tudo começou com ele, o monaquismo começou com ele, porque ele ouviu atentamente o evangelho do dia que proclamava: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, depois vem e segue-me. O moço rico não seguiu. Falou, ele não seguiu, eu vou. Ele não quis, eu quero. Interessante. Então, é certo que se eu estou indo para a missa, Deus me impulsiona para a missa, é um dever, é uma obrigação, mas quem mais vai receber sou eu. O maior beneficiado sou eu de tudo isso. E é certo que Deus vai falar comigo. Então, aí está falando Cristo. O padre está representando Cristo profeta nesse momento. Por mais eu já sei o que o padre está falando, já conheço isso. Aí, de novo. Já li essa passagem, né, em outro canto. Não demonstrar insatisfação jamais. Até porque atrapalha, né, padre? Eu imagino. Que a pior coisa que existe é a pessoa estar falando e perceber que a pessoa não está prestando atenção. Está desinteressado. Está desinteressado. Agora, quando nós estamos entre nós conversando, é uma falta de educação, imagine em relação à palavra de Deus. Sim, jamais, né? Por isso que quando quando se proclama o evangelho, todos se põem de pé, né? De pé, porque é Nosso Senhor. Né? Sinal de respeito e prontidão. Com o próprio Samuel, né? Quando ouvides a voz do Senhor, coloque-se de pé e diz: fala, Senhor, que teu servo escuta. Essa deve ser nossa atitude dentro do Evangelho. Fala que seu servo escuta. Põe-se de pé, fala, Senhor, teu servo escuta. Nós estamos na leitura do Evangelho, hein, irmão Fábio? Lindíssimo. Nossa, impressionante. Tem todas as leituras também. Se eu pego num domingo, em geral, o diácono que proclama o Evangelho ou o próprio sacerdote. As outras leituras e o salmo responsorial são facultadas a leigos também, que podem... Sim. O Monsenhor sempre exigia, leigo vai fazer a leitura, por favor, isso é a palavra de Deus. Olha o cuidado que Santo Agostinho pediu para ter com a palavra de Deus. Para quem está ouvindo e para quem está lendo também. Exatamente. Eu tenho que preparar antes. Eu vou cantar o salmo, eu vou fazer uma coisa a mais bonita possível. Treinar antes, né? Treinar muito. Eu vou cantar, tem que treinar. Não é para mim que eu estou fazendo, para eu me aparecer. Isso eu estou cantando para Deus, louvando a Deus. Tantas leituras. Então tem, em geral, uma leitura do Antigo Testamento. Segunda leitura, uma das cartas de São Paulo. Em geral é mais sapiencial assim, a escritura da carta de São Paulo, São João, São Tiago, varia. E depois o Evangelho, que é a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. Próprio Nosso Senhor, né? É isso. Mas a igreja quer mostrar com isso o quê? Também o imbricamento e a continuação do Antigo com o Novo Testamento. Não são coisas separadas.
Já ouvi muita gente dizer isso. Não, isso era Deus no Antigo Testamento. Agora é diferente. Nossa. Como se tivesse mudado. Como se tivesse mudado. Deus é o mesmo sempre. E o Evangelho, claro, o nosso Senhor disse, eu vim levar a plenitude à lei antiga. Então, demonstra que, como o nosso Senhor estava profetizado no Antigo Testamento, como chegou no Novo, como tudo forma um conjunto só. É lindo isso. Muito bonito, muito bonito. E também tem o seguinte, a liturgia atual, ela fez de um modo que ele completa o ciclo litúrgico ano A, B e C. Praticamente, Padre Ricardo, se eu durante 3 anos assisti a missa todos os domingos... todos os domingos, perdão. Todos os domingos, sim. Durante 3 anos, eu assisti a missa todos os domingos, posso dizer que eu li a Bíblia inteira. Olha... Interessante. Uma que outra pequena exceção, mas pelo menos que eu já tive um conhecimento da Bíblia inteira, eu tive. Interessante. Isso é certo. Muito interessante. Então estamos na liturgia da palavra. Da palavra. Padre, aliás, a missa é dividida em 2 partes, né, Padre? Então, isso é importante dizer. Bem bom que o senhor lembrou. Eu ia dizer no começo, mas esqueci. Enfim, ocorre. A missa, essencialmente, ela consta de 2 partes, que é a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Precedida pelos ritos iniciais, concluída pelo rito da comunhão e ritos finais. Isso. Rito da comunhão e ritos finais. Mas essencialmente são essas 2 partes, liturgia da palavra e liturgia eucarística. Padre, irmão, chegamos na liturgia da palavra, hein? Ou seja, a liturgia da palavra se encerra justamente com a leitura do Evangelho ou com a homilia? Com homilia. Com homilia. Depois nós vamos para, se é domingo, fazer a profissão de fé. Ainda é a liturgia da palavra. Faz parte, digamos. Não, a liturgia da palavra se encerra com... Não, faz parte da liturgia da palavra. Um ato de fé no que ouvimos. Sim. O credo seria um ato de fé. São um resumo das verdades que o católico... E sim, porque a liturgia eucarística começa com o ofertório. Não, exatamente. Mas eu acho que... Irmão, o senhor acha? Chegamos no ponto exato. Ponto exato. Olha, então vai ter 2 romanos. Já para parar isso, né? Já deu tempo? Demos então parece que o pessoal não aguenta mais, então vamos encerrar. E de tal maneira aguento que vamos ter agora a liturgia eucarística. Vamos combinar, Padre? Porque o mais bonito vem agora. Então, o mais bonito vem agora. Você que nos acompanha, o mais bonito vem agora. Temos que fazer um outro podcast com o Padre. Você tem que voltar aqui, hein? Porque se até agora a gente está se preparando, né, por conta dessas leituras, agora, Padre Ricardo, o céu vai descer. Nossa, impressionante, hein? Isso tudo foi uma preparação, no fundo, né? Por isso que vai ter o ofertório, a preparação, e o prefácio começa corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Então, se for para a segunda parte, então, corações ao alto, porque vai subir. Vai subir. Inclusive, acho que vale a pena os nossos seguidores deixarem nos comentários, né? Se quiserem uma parte 2 para continuar. Se vale a pena mesmo. Se vale a pena, se interessam, né? Se realmente querem. Se desejarem, coloque aí o seu comentário para convidar os reverendíssimos Padre Mauro para voltar agora. Para o coração ficar mais alto ainda. Você vê que passou tão rápido, não, né? Nem Nossa, deu, passou voando. O senhor queria ler alguma coisa? Como a guisa de conclusão. Não, já foi, né? Eu acho que é importante. Eu acho que é importante. A guisa de conclusão, digamos, dessa parte, né? Eu acho que é importante porque, claro, ia terminar, mas é melhor dar nessa daqui porque chama para outra. Ia dar no final do final, né? Então o padre já vai dar algo que nós teríamos na outra parte, se você pedir. Vai levar uma pontinha do véu ainda, padre. Vai levantar a pontinha do véu. Vejam só, presta atenção. O que os santos dizem a respeito da Santa Missa, do benefício e do valor da Santa Missa. Diz Santo Agostinho que... Santo Agostinho ou Santo Ambrósio? Santo Ambrósio. Sim. Estou sem óculos aqui. Eu nem uso óculos, mas acho que eu vou acabar precisando. Tá faltando luz aqui, eu acho. Diz Santo Ambrósio que depois que uma pessoa tiver ouvido a missa, tudo que comer naquele dia
fará mais proveito à sua natureza do que se não houvesse ouvido a missa. Nossa, essa O Santo almoço Ambrósio. vai ser melhor, Padre Ricardo. O almoço do domingo vai ser melhor. Não digo que vai ser melhor, mas ele vai tirar mais proveito do alimento, tá dizendo Até Santo do Ambrósio. alimento. Que impressionante, hein? Olha essa. Se uma mulher grávida ouvir a missa, dará à luz sem grande trabalho se o fizer naquele dia. Nossa, o Senhora. parto foi no dia que ela Se se o parto foi no dia que ela assistiu a missa. Nossa, Puxa que vida. coisa, hein? Compensa. Compensa a segunda Compensa a parte, missa. compensa. Santo Agostinho, portanto nós estamos falando aqui, não é qualquer santo e nem qualquer padre da igreja. Estamos falando de Santo Ambrósio e agora Santo Agostinho. Nossa, eu ia pular, mas vou ler tudo, Padre Ricardo, porque é tão bonito. Mas vai tirar do final, nós voltamos depois, voltamos. Santo Agostinho escreve no livro De Civitate Dei que a pessoa que ouve a missa devotamente, Nosso Senhor lhe dará nesse dia as coisas necessárias para ela. Nossa. A segunda graça que terá é que as suas palavras vãs serão perdoadas. Nossa, qualquer fofa. Vai ficar perdoado. Qualquer conversa inútil Sim, que ela fez antes da missa, né? Depois, não. mas Cuida será pra próxima, perdoado. né? Vai para a próxima missa. Terceira, que naquele dia não perderá nenhuma disputa. Nossa, opa. Eu vou dar a fonte depois disso aqui. Quarta, que enquanto ouve a missa, não envelhece, Não nem envelhece? debilita seu corpo. Que é isso? Não perca a segunda parte. Não envelhece? O novo salão de beleza aqui. A missa não envelhece durante a missa? Está dito por Santo Agostinho, enquanto ouve a missa, aquele período da missa, Tá assistindo, a pessoa não envelhece nem debilita seu corpo. Ninguém mais vai reclamar que a missa está demorando. Não pode reclamar. Quer ver que a missa. Todo mundo vai querer missa longa agora. Depois, aquilo que o senhor disse, os passos que dá indo e vindo da missa são contados pelos santos anjos e remunerados por Deus nosso Senhor. Poxa, que muito interessante. E atenção essa, hein? Mais vale uma missa que se ouve em vida devotamente do que outras 1000 depois da morte. Nossa. Senhora. Impressionante. A pessoa ouve a missa depois. Tive uma vez, padre, na capelinha, uma das capelinhas, o senhor já falecido já, ele veio pedir para levar o folheto da missa, depois da missa. Posso levar esse folheto? Eu falei, claro que pode, não tem problema, não vai ter mais missa. Para que o senhor quer? Não, padre, ele já era bem idoso, já estava se preparando, né, para falecer. Eu já falei com a minha família que eu quero que todos os folhetos das missas que eu assisti sejam enterrados comigo no meu caixão. Que bonito, que bonito, hein? Muito bonito. Mas é mesmo? Porque eu quero mostrar para Deus, nosso Senhor, quando eu aparecer diante dele, todas as missas que eu assisti. Que bonito, Nossa hein? Senhora. Que bonito, hein? Digamos, Interessante, claro. é uma atitude ingênua, que claro que não precisa levar o folheto, Exatamente. Mas cheia de fé. mas saber isso, que eu estou levando todas as missas que eu assisti diante de Deus, é uma riqueza incomparável. Interessante. Impressionante. E um trunfo para o meu juízo, porque, Senhor, apesar de todas as minhas misérias, olha quantas missas eu assisti. Nossa, impressionante. Deus vai tomar tudo isso em conta. Impressionante. Impressionante. Não é impressionante? E qual a fonte, padre? O senhor disse que ia terminar com a fonte? Extraído da BAC. Bach. Biblioteca dos Autores Cristianos. Nossa. Da vida de São Vicente Ferrer, da vida dos escritos de São Vicente Ferrer. Impressionante, hein? Padre, isso é um pouquinho do que vem na outra vez. Da outra vez. Acho que já deu aquela vontade de voltar, não? Então, padre, nós ficamos devendo. Se houver solicitações,
assim, visualizações, pedindo a volta da segunda parte. Nós fazemos, irmão. Fazemos no próximo mês. Liturgia eucarística, que é a parte mais importante Mais da importante missa. das duas Acho que partes. compensa, sim. Padre, que Deus lhe pague, viu? Muito obrigado. Com muito Vamos gosto. colocar o senhor Assim, na lista. Você eu já hoje. tenho até pretexto para voltar de novo. Olha Uma aí, alegria. Não, já temos outras coisas, mas esse aqui é um pretexto a mais e muito importante. Inclusive, padre, aproveito para dizer que vamos deixar aqui no link o card de um podcast que nós fizemos também com o padre Zogaib, sobre as 10 erros mais comuns que o católico comete na Santa Missa. 10 euros. É uma espécie de complemento, digamos, do que Sim. nós já vimos hoje aqui. Acho que vou deixar aqui em cima que vale a A pena. palavra vai completar. não existe, mas eu quase que vou criar aqui agora o nosso podcast. Estamos fazendo um tratado de missologia. Né? O estudo da missa. Estamos aqui. Mas, padre, que Nossa Senhora recompense, viu? Deus Claro lhe proteja sempre. Se alguém tiver alguma dúvida também do que se passou, Exatamente. alguma observação, alguma crítica, pode sim colocar nos comentários que a gente esclarece. Na parte 2 esclarecemos. Aqui na O parte padre 2 está sem problema. esperando Perfeito. comentários e até críticas construtivas, por que não? Assim sendo, então vamos terminar aqui, né? Porque gostaríamos de estar no céu. No céu, padre, não haverá limites para o nosso tempo. Aqui Não vai tem, ter né? problema com o tempo. Então vamos deixar agora a nossa bênção. E se Deus quiser, até o próximo episódio do Salve Maria, seu podcast católico. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Salve Maria! Salve Maria! Maria.